Shabbat Shalom a todos vocês, gente. Hoje nós vamos, continuar nessa questão das raízes que nós iniciamos atrelados ao contexto do ego, né? E hoje eu quero que você entenda que a própria natureza, né, e o domínio dessa raiz, ou seja, de uma das raízes que é chamada de orgulho, existe algo, eu estava fazendo uma análise. E existe algo muito explícito, né, na própria Bíblia. Acho que é claro isso, que o próprio Eterno, ele resiste aos orgulhosos, né? E tem aquele próprio, né, versículo onde que o Senhor resiste aos orgulhosos e dá graça ao humilde. E quando você analisa, existe um pecado em que coloca você e Deus no mesmo ringue de batalha, gente. É o orgulho. Quando o contexto é esse orgulho, é essa raiz, o confronto, gente. O seu confronto é com o próprio Eterno. E aqui nós podemos colocar, né, o atrelar de rebeldia mesmo. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas, capítulo 26, gente. 2 Crônicas, capítulo 26. Shabbat Shalom, Maria Almeida, Nilzete, a todos vocês. Vamos ler? Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Judá. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Ou seja, Zacarias era o profeta, né? Sábio nas questões de visões. Ó. No dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 5, gente. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Existe algo que, ao analisar esse rei, até esse versículo aqui, né, ele, muito novo, né, 16 anos, ele fez com que, ao findar de todo o contexto que nós iremos tratar aqui, gente, do versículo que nós iremos nos mover hoje, quando você analisa o início, gente, tudo legal. Se você for analisar os pais, Amazias significa, o nome de Amazias, gente, Javé é poderoso. Quando você analisa Jecolias, gente, o nome significa Javé é capaz, ou seja, ele recebeu 26, capítulo 26, 2 Crônicas, capítulo 26. Ele recebeu de uma raiz materna, gente, a capacidade
Ou seja, Javé é capaz. E ele recebeu da paternidade, gente, da questão da paternidade dele, ele recebeu, né? Minha força é Javé. Olha só, força e, evidentemente, capacidade. Mesmo novo, ele tinha capacidade e força para que, ao ponto de Javé, ou o Eterno mesmo, deliberar. E ele, mesmo que novo, ao ponto em que ele se propôs a buscar, ele, ao ver o geracional, ele entendeu, mesmo que novo, aos dias de Zacarias. E aí, ao ponto em que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Só que, ao fim desse contexto, para quem já leu, já sabe que o Senhor abateu esse velho rei com uma lepra. Embora, gente, aí eu já me adianto em todo o contexto para dizer para vocês. Se você for ler esse contexto, é incrível, mas ele foi abatido. Mesmo ao ponto que ele fez acabar, gente, com o contexto da maldade que estava sendo, né, ocasionada em Judá. E aí nós nos perguntamos o que este homem teria feito para receber uma sentença de juízo dessas do próprio Eterno. 16 anos, né, o início. A própria Bíblia relata que esse jovem era sincero ao buscar o Eterno, né, nesse tempo. E parecia que tudo ia bem com ele. Ele foi capaz de estabelecer, né, um rico comércio na nação, até no ambiente portuário, né? Quando você vai olhar aqui, versículo do 6, saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod. E entre os filisteus, Deus o ajudou. Olha, gente, Deus fez prosperar, Deus ajudou ele aqui contra os filisteus e contra os arábicos que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Até aqui. Ele foi bem. Ele subjugou, né, os filisteus, amonitas, né, os arábicos ou os árabes. E aí foi fortificando as cidades com a prosperidade e a ajuda. Olha só, aqui no início você vê a humildade dele. A humildade dele ao ponto dele buscar ao Eterno, reconhecendo Zacarias, né? Sábio, profeta nas visões. E foi se fortificando, gente. Reuniu um poderoso exército e o seu nome começou a se espalhar. E aqui nós voltamos para a gente. Estamos aqui silenciosos, né? Deus começa a prosperar, Deus começa a iniciar um mover conosco, e nós começamos a entender o Senhor nos ajudando mesmo.
Ajudando porque, sinceramente, nesse momento agora, eu, você, Uzias, né? Somos humildes. A humildade aqui sabe, o fervor, Deus está conosco, vamos adorar, vamos lá. E aí o nome se espalha até aos portões do Egito. Se tornou até o ambiente da entrada, muito poderoso. A sua fama se espalhou, a prosperidade, o poder de Uzias. Contudo, o mal, né, o destruiu, né? Como destrói muitas vidas. Olha só, as fortificações, a questão dele em si, quando você analisa, quando você analisa algo tão profundo, ele ficou forte, a própria força, ela começou a ser abatida quando nós voltamos para o nosso eu, para o nosso ego. Ele tinha se achado forte na sua própria força, no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento, viu os seus reinos, né, crescendo, e o seu coração começou a se exaltar. E aqui é o que acontece, né? A própria ruína. A própria ruína. Só que existe algo que eu quero que você só se atente, que eu vou ler esse texto, né, devagar. Versículo 8, gente. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600 debaixo das suas ordens. Havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. É incrível esse texto. Ele ficou forte
mas já analisou na sua própria força. Ele aqui já foi se debilitando no seu ego. E aqui é o que acontece conosco. Quando o nosso coração se exalta, acontece a nossa própria ruína, gente. Tomar muito cuidado com a fama, né? O ego, tá? Se é isso mesmo. Eu vou lhe falar algo aqui. No versículo 16, gente, ele já havia se fortificado e aqui exaltou o seu coração para a sua própria ruína. Cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. No 17, nós observamos: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias ao lhe disserem: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério, são do santuário. Por que transgredistes? Nem será isso para a honra da tua parte do Senhor teu Deus? Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais altos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais e com seus pais. O sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Toma muito cuidado em buscar fazer algo que não é do seu ofício. Por isso que às vezes, gente, é muito até perigoso, né? Até pelas questões de que a gente sempre fala sobre essa questão do profético, né, gente? É muito perigoso, porque nós podemos transgredir, querendo fazer algo que não nos compete. Só compete ao sacerdote, gente. E isso aqui é um contexto muito especial para você que, né, já participou de escolas proféticas e por aí vai, de questões apostólicas. Às vezes você vai com o peito aberto, agora eu já conheço, eu quero fazer, eu vou, e por aí vai. E às vezes não compete a você. Só sacerdotes. Existe contexto, gente, que só sacerdote. E aqui para os profetas, tem coisas que os profetas não fazem, tem coisas que também os apóstolos também não os delega, não é delegado fazer. Por isso que o apostólico e o profético andam juntos. E aqui, quando um quer fazer o que é do outro e o outro quer fazer o que é do outro, não vai bem. Olha, o orgulho faz isso, gente. O ego gera isso. O orgulho gera desonra, gente.
O orgulho gera independência. O orgulho gera ira. O orgulho gera ansiedade, né? Gera justiça própria. O orgulho gera raiva, gente. O orgulho faz com que nós venhamos nos voltar, né? E atacar a paternidade nossa. Ou seja, nós nos voltamos contra os líderes. O, o orgulho faz com que nós venhamos ser transformados, gente, e nós nos tornamos perseguidores da Igreja de Cristo. É tão sutil, gente. A palavra lepra, ela significa tsarar. É uma doença maligna de lepra, né? De pele, aliás, desculpa. Ela também pode ser, né, descrita como um fungo, um mofo. Você sabia que também tem em construções, gente, em casa? Vamos ler esses textos, né? Abre Levítico capítulo 13. Capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela. Shalom, gente, voltamos, né? Então, não foi só aí, né? Foi aqui também, né? Foi uma questão aqui. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar, tá? Com calma, sem pressa. Olha só. Vamos voltar aqui. Deixa eu colocar aqui. Passa em Levítico capítulo 13. Eu vou reler de novo, gente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Se só me dá um minutinho, gente, eu acho que eu vou alterar aqui a internet, tá? Então, gente, a gente estava falando sobre a questão da lepra, né? Abra um Levítico capítulo 13, que diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga aparecer mais profunda do que a pele na sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu. Então o sacerdote o declarará limpo. Pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de ter se mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, ou qual tornou o pelo branco,
e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, deste a cabeça até os pés. Quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca. O homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á, desculpa, gente, imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá ao sacerdote. E este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Está limpo. Quando sará a carne em cuja pele houver a úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira o vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco. O sacerdote o declarará imundo, praga de lepra, é que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinará e nela não houver pelo branco, e não estiver ela mais funda do que a pele, porém graça, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar uma mancha lustrosa, branca que tira a vermelho ou branco, o sacerdote examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem e a praga de lepra. Porém, o sacerdote a examinará e não houver pelo branco na mancha lustrosa e não estiver mais funda que a pele, se for da cor baçá. O sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote examinará ao 7º dia, se ela estiver estendida na pele. O sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação na queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na cabeça ou na barba, anotem isso. Cabeça ou barba, no caso é a testa, tá? O sacerdote examinará a praga, se ela parece mais fundo do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver. O sacerdote o declarará imundo e é lepra na cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ou, gente, tinha é casca também, tá? Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga se a tinha não tiver espalhado e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele. Então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha, se ela não se houver estendido na pele, não parecer mais funda do que a pele. O sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se estiver espalhado muito na pele, então o sacerdote examinará se a tinha tiver espalhado na pele. O sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha
a seu ver parou, e pelo branco e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada. Ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará. Se na pele aparecem manchas baças, ou seja, escuras, né, ou descoloradas, brancas e impingem branca que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca, que tira o vermelho, é lepra. Brotando na calva ou na anticalva, havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira o vermelho, como parece a lepra na pele. É leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote declarará imundo, a sua praga está na cabeça. Ó, as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, ou seja, gente, serão ignorados, né? Serão soltos. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, vestes de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, ou de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles. Se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é a praga de lepra. E mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia, se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue. É lepra maligna. Isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste. Seja a urdidura, seja a trama de lã ou de linho ou qualquer coisa feita de pele, em que se acha a praga. Pois é lepra maligna. Tudo se queimará. Mas examinando o sacerdote se a praga não tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer outra coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote examinará a coisa em que havia praga, depois que lavada aquela. Se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda, como fogo a queimarás, é lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinará a mancha, e essa se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama, se a praga ainda aparecer na veste. Quer na urdidura, quer na trama, quer em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha. Com fogo queimarás aquilo que está a praga. Mas a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles, que lavares, ou de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imunda. Glória a Deus pela leitura, gente. Roupas, fungo, mofo,
na casa. A lepra, em todos os casos, ela tem um ambiente de início, um ataque de início. E por incrível que pareça, gente, são questões profundas espirituais, parasitas, né? Que tem início numa testa, na parte da frente, ao ponto de ser na testa pela desonra, pelo orgulho, pela rebeldia. Você perde o governo, você perde o domínio, você perde o reinado, você perde a paternidade, você perde o sacerdócio. Porque há algo profundo quando vem infectar, gente, a testa. E quando também o orgulho, né, o qual ele gera, né, a, uma confrontação, você confronta o próprio Eterno. Nem é contra, gente, Satanás e legiões, gente, é o próprio Deus. A lepra, ela nos separa, ela nos deixa excluídos, né? É a mesma coisa que acontece com o orgulho. Ele nos separa. É igual uma cabra, gente. Vocês já viram cabras, né? Elas confrontam nas testas. Elas têm o queixo duro, né? É como pessoas, gente, orgulhosas. A lepra ataca na testa, né? Pessoas que querem confrontar outros, né? O tempo todo. E não é só com teste, gente, com palavras. Eu sei mais que aquele, eu não sei o que, eu não sei o que. Eu tenho o queixo duro, né? Duro como uma pedra, gente. Minha força própria, né? Voltamos para Uzias. Meu reinado, eu. E aqui nós assimilamos que o ataque do orgulho veio para. E aí ele já foi gerando aquele coração de pedra. Quando nós observamos que essa doença também ela começa, né, com manchas, né? Ela começa a nos manchar, como o pecado faz, gente, se espalhando de forma gradual. E aí vai sobre o corpo, vai fazendo questões e vai incrustando, né? Vai escamando, gente. Vai causando feridas, inchaços. A pele corrói, né? Corrói os ossos, vai apodrecendo o corpo, vai fragmentando, gente, vai arrancando a vida. E o que acontece, né? Passa pelo jeito da pessoa, né? A pessoa orgulhosa, a pessoa rebelde, né? Ela passa a que tudo se afaste, né? Tudo se afasta, gente, de quem é orgulhoso. Ninguém suporta. É como se falasse impuro, impuro, né? A pessoa não se acha, gente, mas ninguém suporta ficar perto dessa pessoa. Uma doença aos olhos, né, bíblicos, né, naturais em si aqui, sem cura e sem milagre, né, contagiosa, assim como o pecado, gente. Era como se a própria medicina não soubesse como curar a lepra naquela época e tudo. Era da mesma forma, gente, o pecado, o ambiente do perdão dos pecados. Aí Yeshua vem para
trazer para curar a nossa lepra. A mancha estranha, né? O câncer, né? A micose, sei, né? Eu vou deixar alguns textos para vocês meditarem. Assim como a Priscila, né? Tá meditando aí na egolatria. Números 12, gente, fala de Miriam. Miriam que falou mal de Moisés, né? O pecado da lepra aqui, né, foi gerado pela boca, gente. Primeiro contexto, né? O gerar pela boca. Quando nós colocamos também, segundo a Reis, capítulo 5, nós vemos outra dinâmica, né? Geazi pegou os bens de Naamã, e ali aquela lepra foi gerada pelo roubo. Começa você a analisar, gente. Desacelera um pouco. Começa a analisar você. Já parou para pensar em não pensar só em um texto bíblico? Você já leu esse texto. Você já sabe do texto. Eu não quero isso de você mais. Não quero que você saiba do texto só. Eu quero que você entre no texto e você se autoavalie no texto. Não quero você pregador aqui. Não quero você, o sabichão de Bíblia aqui. Eu quero que você entre no texto. Que você se encontre ou não no texto. Muitos de vocês já sabem de Bíblia. Muitos de vocês já pregam e já, sabe? Eu quero saber de dentro de você, no seu íntimo. Será que a sua boca é a boca de Miriam? Você já desacelerou para perguntar se a sua boca já em algum momento já foi a boca de Miriam, cheia de lepra? Já perguntou se as suas mãos ou das suas gerações também são aquelas gerações que já pegaram bens, como Geazi pegou os bens de Naamã e gerou lepra pelo roubo? Você já pediu perdão também por isso? Pela boca, pelo roubo? Ou você, igual o rei Uzias, eu sou sacerdote, eu vou exceder a minha função aqui. Não era permitido, né? Que é o texto de 2 Crônicas aqui, 26. Pecado da lepra, gerado por alguém querer exercer uma função que não é sua. Você já analisou? Claro que você pega. O texto já fala de orgulho, o texto já fala o comparativo de humildade e orgulho. Ah, legal. Não, não quero isso. Isso nós lemos aqui. Eu quero saber de você. Isso, a gente pega um texto, a gente lê, legal, fala do orgulho, fala disso, né? Vamos colocar um textinho, tal, legal. Tô sabendo, mais um assunto. Não, eu quero saber de você. Você já gerou isso? Você gera isso? Sabe por quê, gente? Porque você pode ter lepra oculta. Releia o texto. Vamos voltar para o texto. Segunda Crônica, gente. Capítulo 26, versículo 8. Os amonitas deram presentes a Uzias,
cujo renome se espalhara até a entrada do Egito. Olha só, os amonitas, né? Deram presentes. Muito legal esses presentes, né? Mas não foram legais, gente. Abram Gênesis capítulo 19. Versículo 30, gente. Boca de Miriam eu vou analisar, mas testa de cabra, misericórdia. Priscila, é por isso que fui me consertar meu relacionamento, pois nem quero ter sangue de ninguém. Ó, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco. Segundo o costume de toda a terra, vem, façamo-no façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho que lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas. Aqui passa uma tribo, tá? Os Moabitas. Até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amon, tá, gente? Que é os habitantes da Transjordânia, né? Que são esses que estão aqui e que deram esse presente, os amonitas. Cuidado com os presentes que você recebe, né? A má influência diante de Sodoma, o contexto da embriaguez, o início de uma tribo. Ló, ao ponto de se tenha protegido as duas filhas, que poderiam serem vítimas, né, dos sodomitas. Só que o preço que Ló pagou, né, foi a perda de sua família, idolatria ligada aos moabitas e o contexto dos amonitas, que foram a sua única posteridade, ligado também aos moabitas. Consequências terríveis, né, de uma má escolha. E aqui se tornou, gente, visível posteriormente a lei do incesto, né, após, né, nos dias de Moisés. O Eterno nunca aprovou isso, gente. Essa escolha que essas meninas fizeram, né? Porventura, elas em si fizeram a escolha errada. As escolhas e suas consequências. Isso mesmo, Alda.
A mesma coisa, Alda, veio contaminando também o rei Salomão, gente, por mulheres amonitas. Quando você vai ler essas mulheres que eram estrangeiras aqui, infectaram também ele. Consequências também de raízes orgulhosas na época do rei Josafá. As amonitas foram que formaram os amonitas, né? Coalizão para atacar Judá. Foram os filhos de uma mulher amonita que conspiraram morte de Joás, que era rei de Judá. Já próximo a esse reinado, já, gente. Olhos altivos. Aqui entra a arrogância do homem, né? A arrogância de Uzias. Observem o presente. Silencioso, gente. E aqui eu te pergunto agora aqui. A lepra oculta lá atrás, geracional, ou você mesmo pode ter sido contraída, né? Nos infectado, mas ela demora para se manifestar visivelmente. Lepras ocultas. Da mesma forma, o orgulho atrelado a um pecado oculto, que muitas das vezes se esconde, né? Demora, né, para aparecer os sintomas. Só que tem aquelas lepras que são contagiosas, gente. Em meio de tudo, né? Não vou aqui dizer aqui na igreja. Não, gente. Ambiente que tem gente. Essa lepra, ela pode ser contagiosa. Ela transmite de um para o outro. O orgulho pode ser transmissível. Sabe? Aquelas conversinhas de um em outro, gente. Os contatos, né? Até pelo fato, né? Exemplo, aqui, ó. Tô tocando aqui. Tô manuseando. O que você está tocando, né? Eu como homem, será que eu estou tocando? Sabe? O meu geracional tinha uma, digamos que, gente, uma maldição. Tínhamos que tocar, né? Manusear, contagiar, gente. Ou seja, pegar uma lepra. E aí nós não sabemos, né, de onde vem, de quem se contamina. As ocultas, as contagiosas, né? Imagina aquele presente. Veio contagiando, gente, infectando. Tá lá escrito, bem sorrateiro. Só que também brilha, né? Ela lustra um primeiro sinal, gente. Um primeiro sinal. Ou vem na boca, ou a pessoa já, né, aparece, né? É como o pecado também, gente. Aparece, mas nunca parece que é feio, né? Tá escondido.
seja pela boca, né, de Miriam, seja pelas mãos, né, Geazi, ou pelas ações, né, de Uzias. Nunca vai aparecer feio. Vai aparecer bonito para iludir, gente. Quantos nós caímos em certas lepras de pessoas orgulhosas no meio, né, no meio da mídia, né, no meio das redes sociais. Só que depois, com o tempo, gente, de tudo isso acontecer, nós nos infectamos com pessoas não curadas de seus orgulhos, de sua soberba, né, de sua rebeldia, e aí vai inflando, vai inchando, igual a lepra. Começa a inchar, começa a crescer, vai criando volume, gente. Chega um momento que você não tem como esconder. Porque o próprio pecado, ele não se contenta com pouco. Igual a lepra, né? Começa aqui, aí você já vai, né? Aí vai, como infecta, né? Já toca aqui, tocou aqui, vai aqui, acabou. Vai se alastrando pouco a pouco. E a pessoa vai definhando, né? Vai atacando os ossos. Terrível. E como o próprio contexto do pecado, gente. Quando você vai analisar essa doença, mesmo que venha infectar, gente, é indolor. Ela progride como um veneno sorrateiro interno, gente. Ó, interno. A pessoa não sente. É como um contexto de forma difícil de diagnosticar. Só o eterno. Sabe como tem que fazer, gente? Pega uma tocha, aproxima-se com fogo. Ó, é quando Yeshua vem com a tocha dele, com o fogo dele. Aproxima com o fogo do eterno aqui. Se não for desse jeito, não vai. Era como eles faziam. Aproxima com o fogo, para saber se está com lepra. Com lepra. Se não sentir nada, é porque está. Da mesma forma é o pecado, gente. Ele tira a sensibilidade. A pessoa não tem mais o Espírito Santo. A pessoa orgulhosa. Faz a tua análise hoje. Se você tem a sensibilidade ou não tem mais contra o mal. Às vezes a pessoa está queimando no pecado, gente, e não percebe. Não percebe. Só o Espírito Santo. Deixa para que ele analise. Porque só o Eterno, gente, para destruir essa doença aos olhos humanos, né, da época ou do modo espiritual incurável. Mesmo que hoje, né, vamos colocar como algo que pode ter tratamento, assim como também hoje, gente, por Yeshua, o pecado tem cura. Eu, você, nós podemos ser curados, nós somos curados por ele, dessas lepras de orgulho, de soberba, quando nós, sinceramente, analisamos. É o ponto que eu e você vamos analisar o que está oculto, o que mais nós fazemos e não temos a sensibilidade, né? Mas acabou. Pode vir o fogo aqui externamente, mas nós não sentimos, não sente. Lepra.
contaminação. E aqui nós voltamos para aquela questão. Confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, né? Ou seja, da injustiça, da lepra. A cura que nós mais precisamos, gente, às vezes não é física, gente, é espiritual. Quando nós nos curamos espiritualmente, reflete no físico. Reflete no físico. Esse tipo de sentimento, né? Que levou esse rei, Uzias. Tinha tudo, gente. Viveu como um velho, solitário, condenado a viver em uma casa mofada, a uma casa de lepra, gente. Cheio de espíritos do mofo. E ele sendo mofo. É o orgulho, gente. O orgulho faz com que isso aconteça. E hoje nós reservamos isso para fazer com que você entenda. Deus se opõe aos orgulhosos. Quando o Senhor se manifesta, a arrogância do homem será humilhada e o orgulho será abatido. Analise se os seus olhos, se os olhos em si têm sido arrogantes e o seu coração tem sido orgulhoso. É uma doença espiritual, gente. Ligado à altivez, à alta exaltação, né? Eu me engrandeço. O que aconteceu com esse rei? Eu vou me elevando. E aí eu vou formando base, linkada à raiz do orgulho, a essa natureza. E a minha única preocupação, né, é aquele contexto do ego. Só com o ego. Olha, abre Provérbios capítulo 13, versículo 10. Da soberba só resta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. O orgulho é um princípio, né, de governo em si, do inferno, gente. Este mundo, o qual nós vivemos, está sobre essa influência. Assim como uma lepra, gente. Assim como uma lepra, que aqueles que estavam, né, viviam juntos, gente. É como em um contexto de uma empresa, de uma igreja, de seja o que for, gente, vai, né, vai infectando e aí vai influenciando e só os leprosos convivem juntos. É como na casa, né, causa discórdia nos lares, no local de trabalho, na política, inclusive no meio em que nós nos encontramos, né, o ambiente cristão. O orgulho infectado como uma lepra incita a competição, gente, cruel, entre pessoas, né?
Eu tenho o dom apostólico, eu confronto com o profético confronta com o evangelístico confronta com o pastoral confronta com o mestral. Eu confronto porque eu tenho o dom do Espírito, eu confronto porque eu tenho discernimento de Espírito, e eu sou melhor que tu, e eu prego bem, e eu deixo de pregar, e por aí vai. Por incrível que pareça, o orgulho silencioso e faz com que as pessoas não admitem serem. Pessoas que criam padrões nela. Faz com que também as mulheres também sejam rivais. Sabia que ataca essa raiz de lepra, linkada com orgulho, ele ataca na sensualidade? As garotas, elas se sensualizam e não admitem fazer parte de padrões, mas faz com que esse orgulho, esse empoderamento eleve elas. Já nos homens, entra, né, a competição moral pelos atributos físicos, né, a ousadia, a habilidade, eu tenho um posse, eu tenho aquilo outro. É o orgulho. E aí o orgulho atravessa, faz com que o homem seja independente, e aí vem um pecado sexual, e aí desce uma espiral, né, ladeira abaixo. Eu me auto exalto. Ou nós podemos colocar raízes profundas, né, egocentrísticas, né, monstruosas, terríveis. O orgulho faz inflamar, gente, pensamentos. O orgulho está por detrás de tantas violências, tantos tormentos neste mundo, assim como o ego, né? Que são tão juntos, né? O ser ofendido faz ao ponto do orgulho e do ego fazer com que um homem mate uma mulher, a própria esposa. Nós vemos isso, né? Em alguns casos. Eu mato e morro também. Ou o orgulho, né? Vem com aquele discurso, né? Com a boca de Miriam, inflamado, exaltado, o dono da razão, né? Não, você precisa me defender ali. E aí eu vou estourando uma guerra, eu vou dividindo e eu vou não honrando, né? Aqueles que merecem honra, como Moisés, onde o orgulho gera uma desonra. E aí nós formamos gangues, né? Ou seja, um grupo forma-se aqui, aí alguém desaponta para essa pessoa ajudar o líder, e aí, para andarem juntos, ou o líder, né, não curado, destrói essa pessoa, porque está ferindo o orgulho dele, ou essa pessoa começa a infectar com venenos algumas pessoas, e aí faz com que essa pessoa aqui já desonre e faça um grupinho para ela, né? Ela forma uma gangue, na forma de falar, tá, gente? Um grupo, né? Por quê? A palavra forte em gangue é porque vem no contexto de briga, de retaliação, de ataques. Não é algo natural que se, né?
Foi uma questão tranquila. Não. É como uma briga de bar. Disputas insignificantes. Ligado ao orgulho, ao ódio, de forma desnecessária. E aí eu vou tentando defender o meu orgulho na frente dos outros. E vou ofendendo. E eu me coloco nesse lugar, gente. Eu tava. Hoje eu passei para fazer, para pesquisar alguns contextos sobre tudo isso de Uzias, né? Eu comecei a costurar Gênesis, tal, tal. Eu disse, nossa, gente. Primeiro para mim, né? Quantos conflitos, quantos sofrimentos, quantos desgostos. E aí nós vamos trabalhando e pedindo perdão e avançando. Sabe? Quantos cenários passamos? E quanto nós iremos passar? Porque, né, esse contexto aqui, para mim, para você que, eu também quero, né, o sacerdócio. Lidar com gente, gente. Lidar com gente. Então, hoje, a forma mais desprezível que nós falamos um pouco sobre o ego e trabalhamos hoje sobre o orgulho, eu quero que você reveja isso. Eu quero que você analise quando, no início, em que você, porventura, chegou e estava em um ambiente, né, e decidiu, eu vou buscar a Deus. Nossa, tem alguém ali que é um Zacarias, né? Sábio, tem visões, o Eterno está com ele. Eu sinto que tá. Gera algo nele, tem uma paternidade. Aí eu vou buscando o Senhor. Aí o Senhor começa a prosperar, começa a alinhar. Eu começo a guerrear, né? Eu tenho realmente, o Eterno está comigo, eu começo a guerrear. Começo a quebrar, por aí vai, e eu vou ganhando território, né? Ou seja, ambientes territoriais, eu começo a ter governo, domínio, e eu vou me inflando, né? Vou me inflando. Agora eu posso, eu estou orando, está funcionando, aqui vai, né? Nossa, cura. Nossa, prosperidade, estou avançando. Aí eu começo a colocar torres. Vamos, gente, multiplica. Vamos lá. Aí eu perco a centralidade em Yeshua e começo a receber presentes que são dos inimigos. Eu perdi a vigilância. Eu perdi o posto, a torre de vigia. Eu nem me atentei para escolher, porque eu já tinha renome. Ou, como se diz, né, eu tinha fama, glória. O inferno já me conhece, as pessoas já me conhecem. Eu já me tornei extremamente forte. Nossa, eu sou forte. Olha, eu sou forte. Nossa, já tenho visões, eu sou profeta. Eu já edifiquei torres no deserto, no mais longínquo lugar. Eu governo, né? Eu. Toma muito cuidado, gente. Quando você achar que já está fortificado, que você tem força, que ela é tua. Quando você vem se exaltar, se tornar elevado, né? Esquecer do Senhor, ser arrogante, ser soberbo.
E aí, por ser isso, eu não tenho mais, né? Digamos que ética, eu não tenho mais, né? Respeito, eu não tenho mais honra. Eu perdi a noção do que eu devo fazer de forma constitucional, né? Ou seja, eu transgredi a lei, porque não me cabia fazer isso. Mas eu fiz. É como acontece, gente. Às vezes você tem uma boa intenção. Eu tenho uma boa intenção em ajudar alguém, eu tenho uma boa intenção de fazer algo, tal, tal. Chega a um ponto que se torna duas direções e não dá, gente. Não vai, não é assim. Exemplo, em todo lugar, se você vai para uma igreja, se você vai para uma igreja, ali tem, né, um líder e existe uma direção. Eu quero que vocês aprendam isso, porque isso é crucial. E existe uma voz profética ali. Uma voz profética. Quando há mais de uma voz ou várias vozes, gente, casa dividida não prospera. Por isso que profetas e sacerdotes andam juntos, não andam separados. Não tem duas vozes, gente. Não existe duas vozes. Por isso que é muito perigoso, né? É, alguém já caminhar sem que o líder saiba. Porque aí você vai caminhando e você vai já entrando em um caminho. Porque, gente, aqui não se torna algo em que o líder vai saber de tudo, não, gente. Não é isso. Pela orfandade, você acha isso. Quando você entender o que é paternidade, gente, o que é isso no reino do Espírito, ou onde quer que você entenda, quando você veste o manto da humildade, você entende profundamente o que é honra e o que é ter um pai. Para as pessoas que estão no profético, eu não sei o nível de vocês, mas algumas pessoas que estão conosco, elas relatam nos ver, relatam como nós estamos, relata como nós nos posicionamos, relatam no reino do Espírito, né? Como é na dinâmica do reino ter uma paternidade. Ou seja, antes elas não é que elas estavam só, gente. Para que vocês entendam isso. Evidentemente que tem o Espírito Santo, tem Yeshua, tem o Eterno, tem os anjos, tem tudo. Mas é ali, gente, o intercessor. É só alguém que sabe onde ela está se movimentando ou o que ela está fazendo. E alguém está dizendo: eu te apoio, eu estou aqui orando por você. Vai, você não está só. E eu, como eu falei, né? O só é alguém tá junto. Alguém tá junto. Ó, quando você precisar, a gente tá aqui. Não é, querido, que você tá só. Você tá com o Espírito Santo, você tá com o Eterno, você tem sua intimidade, não é isso. Não é o que eu entendo de paternidade. Não é alguém que está colocando você no cabresto, né? Não é, querido. Pelo contrário, alguém que diz assim, ó, verdadeiramente tu és livre com Yeshua. E aqui eu tô orando por ti.
Quando você estiver em algum ambiente difícil, eu estou aqui. Quando você estiver também na alegria, eu estou aqui, festejando por você e também chorando com você. É só isso. Se você não entender isso, você vai queimar incenso sem saber se pode ou não pode. Você vai entrar em ambiente achando que você pode e você não pode, porque com o Senhor ele separa todas as coisas. Quem são do sacerdócio quem é aqui quem é ali quem é acolá é. E isso não muda, sabe? Se você não entender isso, uma lepra silenciosa, gente, vai te lançar para fora. E é algo para você refletir. Será que há isso em mim? Sabe? Através de Yeshua, ele cura. Ele cura, gente. Sabe? Não tem para que você estar em uma casa separada mais. Não tem para que vestir vestes de leproso. Não tem para que estar excluído da casa do Eterno. Entrega a tua lepra na cruz, gente. Entrega esse teu jeito arrogante, orgulhoso, soberbo, rebelde na cruz. Amém? Amém, gente? Hoje nós vamos orar. Pai, nesse momento agora, eu clamo em prol dos teus filhos que aqui estão, assim como também os teus filhos que assistirão. Nós clamamos, te pedimos que seja feita primeiramente a tua vontade e que sejam ativadas aqui na terra como no céu. Não a nossa, mas a tua, Pai. Nos arranca do domínio da raiz de orgulho, dessa natureza maligna. Eu clamo pelos teus filhos hoje. Nós queremos, Pai, sair dessa batalha contigo, a batalha de orgulho. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por acharmos que somos alguém, mas nós temos até 16 anos só, como rei Uzias. Pouco tempo, Senhor, e nós já nos achamos reis. Nos perdoa por esse jeito, Senhor. Nós achamos que conhecemos a tua palavra. Nós achamos que já temos tanta intimidade contigo. Só pelo fato do Senhor. Só fez, né? Tira algo, né? Dá-nos algo que nos fez, né? Prosperar. Nos perdoa, Senhor, porque no início nós te buscamos sinceramente. Éramos jovens sinceros. Crianças, né? Nossa, como éramos sinceros. Nos perdoa, Senhor, pelo início nosso, que ia tudo bem. Nos perdoa, Senhor, pelos presentes que nós recebemos e não analisamos. Pelas pessoas que perto de nós estavam e nós não percebemos. Nos perdoa pelo orgulho, Senhor, pelos tapas nas costas,
Pelas pessoas que fizeram com que nós achávamos que nós éramos, né? Mas nós estávamos ainda aprendendo. Nos perdoa, Senhor, porque nos momentos em que nós já estamos crescendo em renome, nós achamos que nós somos poderosos pela fama, pela prosperidade, pelo poder. Senhor, nos perdoa, não só hoje, mas nos livra quando nós tivermos a verdadeira prosperidade que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Nos faz nos afastar, Senhor, desse poder humano, dessa fortificação humana, desse orgulho, desse ego, dessa fama terrena, desse poder terreno, Pai. Nos afaste, Senhor. Senhor, nos perdoa pela exaltação, pelo coração orgulhoso, pela transgressão cometida, onde nós entramos em ambientes, Senhor, que são realmente ambientes que não competem ao nosso ministério, ao nosso ofício. E aqui nós transgredimos, pecamos. Nos perdoa, Senhor, porque agimos na força do nosso próprio braço. Nós voltamos para o nosso eu, para o nosso ego. E aí o nosso coração vai se exaltando. Ah, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa pela transgressão. Nos perdoa pela desonra, pela independência. Senhor, silencia essa alma orgulhosa, Pai. E hoje, Senhor, nós damos um comando para a alma. Alma, aquieta-te. Alma, aquieta-te. Senhor Deus, nós declaramos Salmos 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, até os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Pai, nós voltamos hoje para clamar pela tua paternidade, para te pedir perdão se nós agimos
com orgulho, nos transformando em perseguidores. Pai, nos perdoa pelo orgulho, nos perdoa por sermos infectados por lepra que nos faz separar, que nos deixa excluídos. Senhor, nos perdoa, porque às vezes nós geramos pela boca a própria lepra. Nós geramos pelas nossas mãos, pelo roubo. Nós geramos a lepra tentando exercer uma função sacerdotal que não é nossa. E nem é permitido. Senhor, nos perdoa pelas lepras ocultas. Faz com que essas lepras, Pai, apareçam, se manifestem, que elas saiam, Pai, das trevas. Pai, nos perdoa pela lepra contagiosa. Nos perdoa, Senhor, pela lepra que nos ilude, que nós achamos, né, por uma voz legal, por uma ação, por ter patrimônio, por ter algo. Nós somos, Pai, simplesmente encantados com tudo isso. E nós somos contaminados com a lepra. Nos perdoa, Senhor, pelo inchaço que vai se alastrando de forma pecaminosa. Assim como também esta própria lepra, que por não doer mais, uma iniquidade é gerada, e aí é difícil de se diagnosticar. Que o teu fogo, Senhor, venha se aproximar de nós para queimar essas lepras. Assim como o pecado, Pai, queima, Pai. Queima, Senhor. Porque só Yeshua é quem vence o pecado. Venceu. E nós vencemos através dele. Do seu nome e do seu sangue. Somos mais que vencedores. Senhor Deus, eu te peço nesse momento agora. Nos arranque essas lepras. Nos tire esses presentes malignos, Senhor. Nos arranque desses ambientes. Nos perdoa, Senhor, por nós e pelas nossas gerações, pelas raízes de incesto. Nos perdoa pelo envolvimento, Pai, com tudo aquilo que só traz desastre e te desagrada, Pai. Nos perdoa por adorar falsos deuses. Nos perdoa, Senhor, por termos raízes amonitas, aqueles que servem a Moloque, a Milcom. Ah, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa assim como Salomão caiu. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor. Eu te peço perdão. Arranca de nós, Pai, esses olhares altivos. Essa abominação, Senhor. Porque nós sabemos que o orgulho será abatido. Porque só tu, Senhor, será exaltado. Porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E é o próprio Eterno que se opõe aos orgulhosos. E nós sabemos que o próprio Senhor disse: eu não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Ah, Senhor, nos perdoa. Eu apresento os teus filhos aqui hoje. Cura-nos, Senhor.
Ó Yeshua, tu és o sumo sacerdote. Nos analisa, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Cura a lepra, Senhor. Cura, Senhor. A mais profunda lepra interior que traz essa autoexaltação, o egoísmo. Nos perdoa, Senhor, por esse domínio imundo, por essa influência. Alcança os lares hoje, Pai. Alcança as famílias. Alcança, Pai, o local de trabalho dos teus filhos, os empreendimentos, Pai, as igrejas. Arranca o orgulho, Pai, a discórdia, a inveja, a competição, as brigas. Ah, Senhor, toca, Pai, nos casais. Faz com que haja união. Faz que eles venham, Pai, estarem cedendo. Nos perdoa, Senhor, por nós não fazemos parte desse padrão. Nos perdoa, Senhor, nós queremos fazer parte desse padrão do teu reino. Nós queremos, Pai, vestir o manto da humildade. Eu clamo a Ti hoje, Senhor. Nos veste com o manto da humildade, Pai. Arranca o manto do orgulho. Arranca-nos, Senhor, de estarmos cavalgando nas águas junto de Leviatã. Cavalgando com Leviatã, Senhor, sem entender o perigo. Cavalgando com o cavalo da razão. Ah, Senhor, nos perdoa por nos exibir, por conhecermos algo, para mostrar a outra pessoa que nós sabemos algo. Para mostrar que nós somos inteligentes. Ah, Senhor, nos tira esses venenos que nos faz inflamar, que nos rouba a humildade. Nos tira dessas camadas de orgulho, Senhor, que só traz violência. Só provoca discursos exaltados e inflamados. Só traz guerra, Senhor. Nos perdoa por nós lutarmos lutas desnecessárias, tentando defender o orgulho, o nosso ego ferido. E entramos em conflitos, em sofrimentos, e no final só nos resta a lepra. E nós somos esquecidos, nós nos afastamos. Essas são as características. Pai, nos tira desses ambientes agora. Eu clamo agora nessa intercessão para que os teus anjos comecem a resgatar-nos, Senhor, dessas águas profundas, orgulhosas, em que nós vamos galopeando, nos achando dono da razão. De forma egocêntrica, vamos em porções pequenas, e aí vamos crescendo, 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 e vamos batendo cabeça uns aos outros. Vamos sendo, Pai, aqueles que têm o queixo duro, que não conseguem, Pai, reverenciar-te. Tem misericórdia, Senhor. Não somos ovelhas, simples cabras que se confrontam, que se gladiam.
Nós sabemos, Senhor, que tu resiste aos orgulhosos e dá graça ao humilde. Hoje nós oramos, te pedimos, Senhor, dai essa graça do teu manto da humildade, para que nós venhamos reconhecer que nós precisamos melhorar, que nós precisamos, Pai, avançar, que nós precisamos de Ti. Arranca-nos, Senhor, por acharmos que estamos fortes, que é da nossa própria força. Arranca esse ego, porque é esse que será a nossa própria ruína, e nós não queremos isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te arranque e queime com o fogo dele todas as lepras de orgulho, de ego, das falas, das desonras, da ira, da indignação, da justiça própria, da raiva, da orfandade, da confrontação com líderes espirituais. Que o Senhor arranque de ti e os anjos comecem a passar sobre tua casa e arranque todo fungo, todo mofo de lepra, seja nas suas roupas, na sua casa, em você. Pai, que esses espíritos malignos do mofo, que comecem agora, Pai, os teus anjos moverem agora e destruírem toda essa manifestação na casa dos teus filhos, na vida deles. Arranca, Senhor, limpa de todo fungo, mofo, toda doença, toda transgressão, iniquidade, pecado ligado ao orgulho. E eu declaro em ti que você não se separe, que você não se sinta excluído, que o amor do Pai, que o poder e o sangue do Filho, que a manifestação do Espírito Santo, ao mover dos 7 Espíritos, comece a mover esse amor profundo sobre o teu coração, um amor que traz uma humildade profunda e que não te separa, mas que te junta para outras pessoas que fazem parte também do teu propósito. Que você esteja junto de ambientes em que você se sinta honrado em reino e sacerdote. Que seja hoje o dia para você acabar e que o Senhor queime todo o início de lepra que vem atacar a sua testa ou o seu queixo. Que o Senhor comece com o seu fogo agora a arrancar da sua testa e do seu queixo. Que ele venha aqui hoje manifestar o seu poder, a sua glória, te forjando, destruindo todas as camadas, escamas que estavam petrificadas pelo orgulho em todo o coração de pedra. Que ele venha curar as manchas, seja na palma das suas mãos, feridas pelo roubo, ou gradualmente pelo seu corpo, ou também já lepras antigas incrustadas, lepras que fizeram com que o seu corpo ficasse deformado, cheio de feridas, inchaços terríveis, sobrenaturalmente.
Que o Senhor comece a curar os teus ossos hoje. Que o Senhor comece a curar os teus ossos hoje de toda a lepra. Que você seja curado hoje. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Diz o Senhor. Pai, nesse momento também, que os teus filhos sejam impactados, o qual eu declaro, eu profetizo e eu decreto. Salmos 23 sobre a vida deles. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que hoje, neste dia, Shabat, você possa hoje dizer assim: Tu és o meu pastor, Senhor, nada me faltará. Com essa fé, repouse nos pastos verdejantes do Eterno. Beba das águas de descanso. Corra como uma corça. Se sacie da palavra dele. Alma, seja refrigerada. Alma, eu te dou uma voz de comando.
Retorna ao Eterno. Volta aos braços do Pai. Arrependa-te, alma. Seja guiada pelas veredas da justiça, alma, por amor do nome do Eterno. Mesmo que por muitos caminhos, já se passaram por muitos vales, tantas coisas o Senhor já livrou. Vocês se lembram? Ou vocês já esqueceram? Tantos vales da sombra da morte. E hoje o Senhor quer te levar para um novo nível. Não tema nenhum mal, porque Ele estará contigo. Que o Senhor delibere sobre ti um novo nível. Que nesse momento de hoje você receba uma nova porção, novas vestes, um manto de humildade. Que o bordão do Eterno, ou seja, o cetro, e o cajado dele lhe console, ou seja, sinta-se confortado. Sinta-se amado, amada. Sinta-se ao receber o bálsamo dele, essa unção sobre ti, te renovando. E que haja o transbordar do cálice sobre ti. E que a bondade dele e a misericórdia dele te sigam todos os dias da tua vida. E que hoje, nesse dia de descanso, alma, habita na casa do Senhor para todo sempre. Que o Eterno te abençoe. Que o Senhor cure. Que o Senhor restaure. Seja a tua boca, seja tuas mãos pelo roubo e seja pela desonra. Sintam-se honrados, prósperos e que a sua boca seja a espada. Seja ela usada unicamente para que, também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Sejam embaixadores em cadeias, assim como Paulo foi. Ousados no falar. Que o Eterno abençoe tua vida. Sejam renovados por Ele. Que a sua boca seja curada. Que suas mãos sejam curadas. E que você ande pelo caminho da honra para com o Senhor. Em o nome poderoso de Yeshua. Amém e amém. Shabbat Shalom, gente.